Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o podcast Vou Falar de um Crime. Elizabeth Fritzl nasceu em 8 de abril de 1966, na Áustria. Ela era filha de Rosemary Fritzl e Joseph Fritzl. Ela tinha 6 irmãos, sendo 4 meninas e 2 meninos. A família inteira morava numa casa em Amstetten, que é na Áustria, como eu disse anteriormente. A Elizabeth era uma pessoa muito doce, mas também muito tímida. Ela não tinha muitos amigos e ela sempre era aquela pessoa que ficava mais na dela. Para poder me aprofundar no caso, vou ter que falar um pouco sobre o pai da Elizabeth, o Joseph Fritzl. Ele nasceu em 9 de abril de 1935, em Amstetten, na Áustria também. Ele cresceu em meio à Segunda Guerra Mundial. Inclusive, seu pai lutou pela Alemanha na guerra. O pai do Joseph já tinha traído a mãe dele algumas vezes, e por isso eles se divorciaram. Então, o Joseph foi criado o restante de sua infância pela sua mãe. Infelizmente, a relação dele com a mãe não era das melhores. Eles se desentendiam muito e o Joseph até confessou que trancou a sua mãe durante anos até a morte dela no sótão de sua casa. Nessa situação, ele cobriu as janelas para que ela não visse a luz do dia e deixou ela lá trancada. Tentando se justificar pelo que ele fez com a mãe, ele fala que quando ele era criança, ele foi maltratado por ela também. Ele a acolheu nos últimos anos da sua vida, em sua casa em Amstetten, né? Onde ele inverteu os papéis e começou a maltratá-la até a sua morte, em 1980. Não se tem notícia de quanto tempo exatamente a mãe dele ficou trancada lá na casa dele, mas alguns veículos de comunicação chegaram a especular que foram 20 anos. O Joseph ainda alega que ele vivia uma relação de amor e ódio com a sua mãe. Ele declarou que a sua mãe o batia e chutava até que ele sangrasse. E a sua mãe chamava ele de Satã, inútil e criminoso, e o proibia de praticar esportes e ter amigos. Após esse episódio com a mãe dele, tem-se a notícia de que o Joseph tenha sido acusado de violentar uma mulher no final dos anos 60. Então tem mais isso ainda na história dele. Parece que ele já tinha um histórico de cometer abusos. Agora que a gente falou um pouco sobre a personalidade do Joseph, o pai da Elizabeth, né? A gente consegue entender o que aconteceu com ela. Ela era abusada sexualmente pelo próprio pai desde 1977, quando ela tinha apenas 11 anos. Depois que aconteceu esse primeiro abuso, ele começou a praticar toda vez que ele conseguia. Sempre que tinha uma oportunidade, ele estava abusando dela. Isso explica porque a Elizabeth evitava de ter amigos. Ela era uma pessoa muito retraída, e por mais que ela fosse essa pessoa doce, como eu falei, ela não tinha amigos na escola e ela se isolava de todo mundo. A casa que a Elizabeth morava com a sua família era bem grande e nela havia um porão. O Joseph construiu no porão uma extensão dele, e nessa extensão havia um quartinho com banheiro. Ele não deixava ninguém entrar no porão e ficava bastante tempo por lá. E como a mãe da Elizabeth também sofria alguns abusos, porque o Joseph era aquela pessoa completamente abusiva, né? Então, ele não deixava ela descer lá embaixo. Então, ele estava sempre lá e ninguém podia entrar. Inclusive, a tia da Elizabeth, que era irmã da mãe dela e cunhada do Joseph, não gostava muito dele. Ela dizia que ele tinha comportamentos muito não amigáveis e era uma pessoa extremamente explosiva. Ela, inclusive, disse que ele era completamente agressivo e que ele batia nas crianças. E ele ainda demonstrava para as pessoas que a sua filha preferida era Elizabeth. E como ela era preferida, ele tinha comportamentos mais controladores em face dela. Era como se fosse uma obsessão por ela. Por conta dos abusos que ela sofria, a Elizabeth tinha o plano de sair de casa quando ela completasse 18 anos. Ela, inclusive, já tinha até conversado com a sua irmã mais velha, que queria morar com ela na casa dela. Porém, seus planos foram interrompidos de maneira drástica. No dia 28 de agosto de 1984, seu pai a chamou dizendo que precisava de ajuda para instalar uma porta, lá no porão. Quando ela chegou lá, o pai dela segurou ela, drogou e a acorrentou. Ele trancou ela algemada dentro daquela extensãozinha do porão, sabe, que tinha o banheiro. Ela ficou acorrentada de uma forma que ela só conseguia se dirigir até o banheiro do porãozinho. E era só isso que ela tinha de espaço. Quando ela se deu conta do que estava acontecendo, ela começou a gritar, se debater lá embaixo, mas ninguém conseguia escutar, porque o quartinho era prova de som.
O Joseph então subiu e contou para a família inteira que a Elizabeth tinha fugido, o que fez todo mundo entrar em pânico. E o Joseph mantendo o personagem, né, fingindo que não sabia de nada, se mostrando preocupado. A Rosemary, que era a mãe da Elizabeth, então decidiu ligar para a polícia para avisar e dar parte do desaparecimento dela. Quando o Joseph percebeu que a polícia poderia se envolver no caso, ele desceu até o porão e fez a Elizabeth escrever uma carta para os pais. Nessa carta, ele fez ela escrever que ela tinha fugido porque ela queria participar de uma seita e pediu para que ninguém procurasse ela. Como a Elizabeth já tinha aquele plano de sair de casa, inclusive ela já tinha fugido algumas vezes, todo mundo acreditou naquela carta. Quando o Joseph percebeu que o plano das cartas estava dando certo, ele começou a fazer ela escrever cartas com mais frequência. Então ele passou a descer lá no sótão só para abusar da Elizabeth. Quando ela tentava se defender ou resistir aos abusos, ele não levava comida para ela. Então ela passou a só aceitar e ficar em silêncio, porque senão ela poderia, além de tudo, ficar sem comer. O tempo foi passando e os abusos continuavam, e depois de 1 ano e meio de cativeiro, a Elizabeth engravidou do seu primeiro filho com o seu pai. Essa primeira gravidez não vingou, então a Elizabeth sofreu um aborto espontâneo, o que deixou o Joseph muito irritado, porque ele realmente queria engravidá-la. Ele queria constituir outra família lá no porão da casa dele, tendo a filha dele como mãe dos seus filhos. Mais um tempo se passou e em 1988, quando já se faziam 5 anos que ela estava sendo mantida em cativeiro e ela estava com 22 anos, ela engravidou novamente. Daí você pensa, o porão já era minúsculo, imagine a Elizabeth com mais pessoas lá dentro, né? Mas enfim, passaram uns 9 meses, a Elizabeth ganhou o bebê completamente sozinha no porão, ele não foi nem lá para ajudar, ele deixou ela parir lá sozinha, e foi em meio a todo esse caos que nasceu a Kirsten, a primeira filha com vida que ela teve lá no porão. Em 1990, nasceu mais um filho, fruto dos abusos que ela sofria pelo pai. O nome dele era Stefan. Passou mais um tempinho e quando foi em 1992, ela deu à luz a mais um bebê. O nome dela era Lisa e ela nasceu perante as mesmas circunstâncias, parindo sozinha lá embaixo. Infelizmente, a Lisa nasceu com um probleminha no coração, provavelmente pelo fato de ser uma família tendo filhos, né? Então, provavelmente, como ela foi fruto do incesto, ela já nasceu com um probleminha. Como a Lisa tinha esse probleminha no coração, ela acabava chorando muito. E ela chorava sem parar, o que fez com que o Joseph levasse ela lá pra cima para sua mulher cuidar da criança. Isso tudo aconteceu quando a Lisa tinha aproximadamente 6 meses. Então, qual foi o plano do Joseph? Ele fez a Elizabeth escrever mais uma daquelas cartas, e nessa carta a Elizabeth escreveu que ela ainda participava da seita e que ela tinha tido um bebê, mas não tinha condições de criar. A carta continuou com a Elizabeth dizendo que não queria que procurassem ela e que não queria que ninguém tentasse entrar em contato. O jeito que o Joseph deu de deixar o bebê lá na casa foi o seguinte: ele colocou a bebê numa cesta e colocou na porta de casa. Então, quando foi de manhã, a Rosemary acordou e abriu a porta e viu o bebê lá junto com a cartinha. E foi assim que a Lisa foi morar com a avó. Em 1993, o Joseph percebeu que o quartinho estava ficando meio apertado, né? Porque a Kirsten estava crescendo. Então, ele decidiu expandir o quartinho que ele fez. Isso se deu ao fato de que ele também queria ter mais filhos com a Elizabeth, então ele ia precisar realmente de mais espaço. Como ninguém podia saber da existência desse quartinho, ele usou a Elizabeth para ajudar na construção, porque ele não ia conseguir fazer tudo aquilo sozinho. A Elizabeth, então, ajudou cavando e construindo essa parte da extensão. Como o lugar ficou maior, foi possível criar como se fosse um quarto dentro do quartinho. Então, quando o Joseph ia lá abusar da Elizabeth, ele trancava as crianças lá dentro. Em 26 de fevereiro de 1994, a Elizabeth deu à luz a mais um filho. Era uma menina e ela deu o nome de Mônica. Assim como a Lisa, a Mônica também nasceu com um probleminha no coração, o que fez com que o Joseph tivesse que mandá-la lá para cima também. Dessa vez, no lugar de fazer a carta, o Joseph gravou a Elizabeth e fez uma ligação com a gravação para Rosemary. Acho que o Joseph dessa vez queria parecer um pouco mais real e só as cartas não estavam sendo o suficiente para ele. Então, a Rosemary recebeu essa ligação, essa gravação, e ficou completamente chocada, porque fazia muitos anos que ela não ouvia a voz da filha. E foi assim que a Rosemary recebeu mais uma neta na casa dela. E ela começou a criar também como se fosse filha. Em 28 de maio de 1996, a Elizabeth deu à luz a mais 2 crianças. Sim, eram gêmeos dessa vez. O nome deles era Alexander e Michael.
E lembrando, gente, todos os partos ela fazia sozinha lá embaixo no porão. Então, ela pariu gêmeos sozinha. Infelizmente, no dia 1º de junho, o Michael morreu. Ele tinha apenas 3 dias de vida. Quando Joseph ficou sabendo do falecimento, ele simplesmente pegou o bebê e cremou o corpo dele dentro do incinerador. Em relação ao Alexander, o Joseph levou ele lá pra cima também. O Alexander não tinha nenhum probleminha aparente, mas ele simplesmente levou ele lá pra cima e deixou ele lá com as mesmas desculpas que ele usava antes. Então era aquela historinha de que Elizabeth estava na seita e que não conseguia cuidar dos filhos. Então foi assim que a Rosemary conseguiu mais um neto para criar. Enquanto as 2 primeiras crianças estavam trancafiadas com Elizabeth lá no porão, os outros 3 filhos mais novos estavam tendo uma criação muito boa por parte da avó. Eles nem lembravam o que tinha acontecido quando eles nasceram, né? Porque eles eram recém-nascidos, ou bebezinhos de 6 meses. Então eles não tinham ideia do que realmente aconteceu na vida deles. Conforme as crianças foram crescendo e o tempo foi passando, a Rosemary decidiu falar a verdade para eles, que ela não era a mãe deles, porque eles achavam que a avó era a mãe. Então ela falou a verdade. Ela falou: eu sou a avó de vocês e a mãe de vocês participa de uma seita. Então, é isso, falou a verdade para as crianças. Passaram-se mais alguns anos e quando era 16 de dezembro de 2002, a Elizabeth deu à luz a mais um filho. O nome dele era Félix. Como a Kirsten e o Stefan já eram um pouco mais velhos e adolescentes, na verdade, né? Eles conseguiram ajudar a Elizabeth dessa vez no parto. O Joseph, dessa vez, decidiu não levar o Félix lá pra cima, porque a Rosemary já estava com uma certa idade e já estava cansada, ainda mais que ela estava criando as outras 3 crianças. Passaram-se mais alguns anos, porque a história é longa, né, gente? Foram 24 anos encarcerada. Enfim, em 2007, o Joseph já estava com 70 anos e ele estava começando a cansar de manter todo mundo lá no porão. Foi então que ele começou a tentar pensar em alguma forma para libertar as pessoas, mas sem que ele se comprometesse. Ele então fez a Elizabeth escrever mais uma carta e nessa carta ela dizia que estava cansada do culto e queria sair dele. Só que antes que fosse entregue essa carta, a Kirsten ela adoeceu, o que acabou completamente com o plano que o Joseph tinha. Lá embaixo no porão, eles tinham uma caixinha de remédios, mas eram assim, os remédios meio que básicos para um ser humano. A Kirsten começou a passar muito mal, tão mal que ela chegou a entrar em coma. E obviamente aqueles remédios não iam fazer efeito contra um coma. Ou seja, o único jeito de salvar a Kirsten era levando ela para algum hospital. O Joseph não queria levá-la para o hospital de jeito nenhum. Só que daí ele começou a pensar que se a Kirsten morresse, ia ser muito difícil esconder um cadáver de uma mulher. Porque a Kirsten já tinha crescido bastante, né? Então, depois de muita insistência da Elizabeth, o Joseph decidiu que ia levar a Kirsten para o hospital. Ele aproveitou do fato que a Rosemary ia fazer uma viagem e subiu com a Kirsten com a ajuda da Elizabeth lá para cima. A Elizabeth, então, pela primeira vez, saiu do quartinho. Mas foi muito rápido, ela só saiu para ajudar a subir com a Kirsten e já voltou para baixo de novo. Joseph, então, chamou uma ambulância alegando que tinha uma mulher passando mal. Quando o médico foi atender a Kirsten, ele já percebeu que ela estava extremamente pálida, numa situação assim muito deplorável, os dentes todos podres, então ele começou a achar aquilo muito estranho. Foi então que ele decidiu falar com o Joseph. O Joseph então falou que a menina era a neta dele e a filha dele tinha abandonado ela doente na casa dele. O médico achou aquela história muito estranha, então ele decidiu que iria encontrar a Elizabeth a qualquer custo para saber o que realmente estava acontecendo. Foi aí que ele chamou a polícia e decidiu contar toda a história para a polícia, toda a história que ele sabia, no caso, né? A história se espalhou e virou uma grande comoção na cidade, porque todo mundo queria encontrar a Elizabeth, porque começaram a perceber que ninguém via ela há muito tempo. E o caso de desaparecimento dela tinha sido arquivado na época, né? E a polícia então desarquivou o caso para voltar a investigar. O caso virou uma coisa midiática e começou a passar nas televisões, tudo o que aconteceu. E a Elizabeth tinha uma televisão lá no quartinho e ela estava acompanhando tudo sobre o caso dela mesma. Foi aí que ela viu uma chance de tentar escapar de alguma forma. Ela então conversou com o Joseph, falou para ele deixar ela sair, que ela dava um jeito na história sem ninguém perceber que ela tinha sido sequestrada. O Joseph percebeu que ele estava completamente encurralado e não sabia mais o que fazer. Então ele acabou concordando com ela. Em 26 de abril de 2008, a Elizabeth finalmente saiu do porão.
O Joseph então soltou a Elizabeth e os dois se dirigiram até o hospital, porque Elizabeth queria muito ver a Kirsten. Chegando no hospital, começaram a fazer muitas perguntas para Elizabeth. Queriam saber onde ela estava todo esse tempo, o que aconteceu que a filha dela estava naquela situação e fazer um monte de perguntas. A polícia então decidiu levar a Elizabeth e o Joseph para a delegacia. Como ela também estava em condições muito precárias, assim como a Kirsten, os policiais começaram a suspeitar de que ela não estava envolvida com o caso, que ela não era a real vilã, como ela tinha sido desenhada pelo Joseph. Os policiais então perceberam que ela estava com muita dificuldade de contar a real verdade da história. Então eles começaram a falar que o Joseph não estava ali no lugar, que ele estava isolado, que ela podia contar a verdade, para tentar tranquilizar a Elizabeth, para fazer com que ela confessasse tudo o que tinha acontecido na verdade. Percebendo que ela realmente estava em segurança, ela contou tudo. Todos os detalhes, falou tudo o que aconteceu para os policiais. Depois dessa declaração da Elizabeth, os policiais levaram o Joseph até a casa dele e fizeram ele mostrar o porão. Chegando lá embaixo, os policiais já deram de cara com o Stefan e com o Félix. O Stefan agora já tinha 18 anos e o Félix estava com 5. A polícia ficou completamente chocada, porque até então eles não estavam levando tão a sério toda a imensidão da história da Elizabeth, porque é uma coisa inacreditável. Mas quando eles viram os meninos lá dentro, a ficha deles caiu. Os meninos, então, foram levados para o hospital porque eles estavam numa situação bem precária, né? Porque eles nunca tinham visto a luz do sol, eles cresceram naquele cubículo. Então, eles não sabiam, não faziam a menor ideia de como era o mundo lá fora. Então, tudo isso acabou gerando uma gigantesca deficiência de vitamina D neles. E outras vitaminas também que faltavam, mas, assim, era precária a situação. Assim como a Kirsten e a Elizabeth, né, eles tinham um problema também nos dentes e eles também tinham uma grande palidez. Porque, né, além de nunca ver o sol, como eu falei, eles também nunca foram para um dentista, não se alimentavam tão bem, né, porque era tudo muito restrito ali embaixo. Então, diante disso, os dentes deles estavam completamente podres. Em relação a Rosemary, ela tinha ido viajar, né? Então, eles decidiram contar para ela a história só depois que ela retornou de viagem. Ela ficou completamente desacreditada, chocada, porque ela realmente acreditava que a sua filha tinha ido embora para a seita. Então, ela não imaginava tudo aquilo que estava acontecendo. Imagine, o seu marido largar sua filha trancada num porão e abusar dela durante anos, durante 24 anos. Foi aí, então, que aconteceu o encontro da Elizabeth com os irmãos dela. Eles se encontraram, foi tudo muito emocionante, porque faziam 24 anos que eles não se viam. Eles, inclusive, conheceram os sobrinhos / irmãos. E todo mundo, assim, uma grande comoção, né? Inclusive, nesse momento do encontro deles, a Kirsten já tinha se recuperado e ela já tinha retomado a consciência, então ela conseguiu conhecer todo mundo junto. Em relação ao Joseph, o julgamento dele teve início no dia 16 de março de 2009. Ele entrou no tribunal rodeado por 6 policiais e segurando uma pasta em cada mão para evitar que fotografassem o rosto dele. Inicialmente, ele confessou ser culpado do estupro e do incesto, mas negou a acusação de assassinato no caso da morte do Michael, o gêmeo que faleceu. Porém, no dia seguinte, ele decidiu se declarar culpado depois de ver o depoimento de 11 horas de sua filha Elizabeth, gravado em vídeo e exibido numa sessão a portas fechadas. No dia 19 de março de 2009, o Joseph foi julgado culpado e condenado à prisão perpétua pelos crimes de incesto, estupro, cárcere privado e homicídio. Ele, inclusive, reconheceu ter abusado da Elizabeth mais de 3.000 vezes. A banda Rammstein criou uma canção especificadamente para esse caso, cujo nome é Wiener Blut. Esse caso ainda inspirou o filme O Quarto de Jack, que foi lançado em 2016. A Elizabeth e seus filhos receberam uma nova identidade e se mudaram da cidade, a mais ou menos 100 quilômetros de distância da cidade que eles moravam. Conforme pesquisas, hoje em dia a Elizabeth estaria com 56 anos e está casada. Segundo o jornal britânico The Independent, a sua filha mais velha, Kirsten, está namorando. O Stefan planeja ser marinheiro mercante e um dos outros filhos estaria trabalhando na Câmara Municipal da cidade. O Joseph, agora com 89 anos, continua preso e apresenta sinais de demência. Então, esse foi o caso de hoje. Foi um caso muito marcante, assim, muito inacreditável, chocante.
E comentem aí o que vocês acharam, curtam, me sigam e até o próximo episódio.